Fluminense, e essa iniciativa de vocês é um exemplo disso, né? Então, é um grande prazer e espero que tenhamos aqui uma boa conversa, esse pedacinho de sexta-feira à noite aqui que seja bastante proveitoso para todos nós. E é uma satisfação também estar ao lado da Clarice, da professora Daniela. Olá, pessoal, boa noite. Estão todos me ouvindo também? Sim. Sim, professor, estamos te ouvindo. Obrigada, pessoal. Então, meu nome é Clarissa Brandão, eu sou professora de Direito Internacional. Eu fiquei muito agradecida pelo convite do CAEV, com a organização dessa live, dessa palestra online. A gente tem feito uma série de eventos também no mestrado de Direito Constitucional, que faz parte da Faculdade de Direito da UF, da qual eu também participo, e do doutorado, que eu também estou ministrando aulas lá. Então, além de ser professora, eu também sou pesquisadora no Instituto Empresa, Direito e Sociedade, que é um instituto que se vincula aos nossos programas de mestrado e doutorado. Enfim, estou disponível para as perguntas, para os que vocês precisarem conversar mais para frente. Obrigada. Professor, o seu áudio está desligado ainda. Pode ligar ele, por favor? É no botãozinho do microfone, que está vermelho. Aperta bem no meio da tela. Agora foi. Foi. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado, CAEV. Faz um ano que eu deixei a minha função como professora substituta aí na Universidade Federal Fluminense, e ainda assim eu recebo o convite de vocês, isso me orgulha muito. Eu costumo brincar que eu ainda tenho esperança na humanidade, porque eu conheci vocês, essas pessoas incansáveis, estudiosas, pessoas de verdade, mais que alunos, né? Pessoas que estão lutando, pessoas que estão pensando direito, e eu tenho muito orgulho de vocês, e sou muito feliz de vocês sempre lembrarem de mim. Muito obrigada. E eu queria também agradecer a oportunidade de estar com o professor Evandro e a professora Clarissa, que eu não conheço pessoalmente, mas já acompanhei trabalhos. Professor Evandro na FGV, eu sou professora convidada lá do LLN Compliance, já vi alguns resultados da sua pesquisa Brasil-China. Estou muito humildemente aqui sei que estou diante de dois grandes nomes para discutir essa relação Brasil-China. É uma honra, é muito aprendizado. Então, no momento, eu sou professora convidada da FGV Direito Rio, na pós de Compliance, e também professora de Direito Financeiro e Tributário, lá na Universidade Estácio de Sá. Vai ser um prazer, vai ser uma noite bem produtiva. Obrigada. Tá bom, gente, obrigada. Vamos começar com a fala do professor Evandro, por favor? Bom, vamos sim. Agradeço mais uma vez, vamos lá. O tema que vocês propuseram, um tema bastante interessante, né, sobre o impacto da pandemia nas relações Estados Unidos e China e a política externa brasileira. E é um momento extremamente rico, esse que estamos vivendo, do ponto de vista dos desafios que vamos enfrentar daqui para frente. Não somente em relação à nossa política externa, mas também como país. E esse desafio ele está estabelecido, de um lado, em função da própria pandemia, que coloca uma questão de saúde pública global, e que o Brasil hoje enfrenta agora, está se tornando aí o epicentro, né, da propagação da Covid-19, em função de políticas erráticas por parte do governo federal no tratamento dessa questão, e a despeito dos esforços de muitos governadores dos estados da federação em tentar controlar, né, a propagação do vírus. Mas o resultado está aí, pelo número de brasileiros falecidos e toda a dificuldade que todos os profissionais do setor de saúde estão enfrentando nesse momento, né? Então esse é um desafio. A própria pandemia em si, ela nos traz uma série de reflexões, inclusive sobre o papel do Estado, né?
e no meu entendimento, ela já mostra os limites de uma compreensão de um papel de um Estado mínimo, né? Que era bem a política econômica e o modo de pensar do ministro da Educação, Paulo Guedes. E a gente vê as limitações disso, porque todos os países hoje, os estados, eles estão atuando fortemente para poder reduzir o impacto negativo sobre a população, o impacto negativo dessa pandemia sobre a população. Então, há uma questão de saúde pública global que, ao mesmo tempo, coloca desafios nacionais que repercutem no modo como pensamos a organização social, a governança do Estado, entre outras questões. Isso reflete também na política externa. Por quê? Porque uma vez que essa pandemia atinge a todos, o combate a esse vírus necessariamente leva a uma discussão sobre o tipo de política externa que se deve ter neste exato momento. O tipo de política externa que se deve ter para poder atender os interesses nacionais, né? Então, são temas que se cruzam fortemente, né? E, ao mesmo tempo, mostra os desafios que enfrentamos, né? No momento em que toda a estrutura do sistema internacional se organizou depois de 2 guerras mundiais, onde o inimigo era um Estado, né? O inimigo era um Estado soberano, vizinho, ou relativamente longe, portanto, as regras internacionais, o modo de agir dos Estados se fundavam muito dentro dessa lógica, que foi, de algum modo, revirada pelo avesso com os ataques terroristas, né, porque os ataques terroristas já tinham uma característica diferente, uma característica de que você tinha grupos que atacavam, como atacaram as Torres Gêmeas, mas sem nenhum tipo de reivindicação estatal, né, sem nenhum tipo de reivindicação territorial. Então isso já criou um certo embaraço para os estados de enfrentar esse desafio. No entanto, houve até uma resposta meio enviesada, né, por parte dos Estados Unidos na questão do combate ao terrorismo, porque o ataque de Osama Bin Laden e da Al-Qaeda teve como resposta dos Estados Unidos a atacar o Iraque, que não tinha nada a ver com a história. Então perceba como o Estado ele ficou preso dentro de uma lógica estatal de responder aos desafios internacionais, ainda mais mirando um Estado que não tinha absolutamente nada a ver com aquele ataque terrorista lamentável às Torres Gêmeas. E agora o vírus é um vírus. O inimigo é um vírus, né? Tanto que essa foi a retórica utilizada pelo Macron na França, né, falando que estamos em guerra, de algum modo a Angela Merkel na Alemanha também, dizendo que esse é o maior desafio que a Alemanha enfrenta depois da Segunda Guerra Mundial. O próprio Donald Trump também utiliza a retórica, né, estamos em guerra. E uma guerra contra um vírus invisível, então já é um inimigo que não se vê e que não é um Estado, e que é comum a todos, né? Então, dentro de uma certa lógica, né, estaríamos aí tendo que enfrentar coletivamente, de modo multilateral, todos os Estados, esse vírus invisível, esse inimigo invisível, que não é um Estado, né, e que ameaça a humanidade, né? E, no entanto, a pandemia ele acabou sendo um pretexto para exacerbação de uma disputa de poder que já estava posta sobre a mesa, que é a disputa de poder entre Estados Unidos e China, né? Há uma politização da pandemia iniciada, não diria, né, feita pelos Estados Unidos, né? Há uma politização feita pelo Donald Trump por várias razões. Uma delas é porque a pandemia, pelos problemas que ela criou nos Estados Unidos em relação ao número de mortes, a questão agora do número de desempregados nos Estados Unidos, né, por conta do lockdown, né, do impacto na economia, isso está ameaçando as pretensões do Donald Trump em se reeleger. E cada vez mais ele vê a sua reeleição ameaçada, mas ele procura um culpado, né? E esse culpado, obviamente, fica mais fácil apontar a China, pelo fato de que o surto epidêmico ele acontece ali na cidade de Wuhan, que é a capital de uma província da China que se chama Hubei, né? Então, mais uma vez, se aponta, né, para um culpado dentro de uma lógica de estados.
para agora um inimigo e um desafio, né, que é global, que é de todos, né? E qual o impacto disso, tanto para o mundo como para os próprios Estados Unidos ou a China e, sobretudo, para o Brasil? E nisso, qual seria a resposta dada para o Brasil também, né? Agora, é importante a gente entender que esse contexto ele se dá dentro de um processo que já vinha acontecendo, de uma diferenciação interessante, né? Porque desde que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e inicia a doutrina do América em primeiro lugar, né, o America First, já se esperava que essa política externa ela fosse conduzir os Estados Unidos a uma política externa mais unilateralista, né, uma política externa que iria acentuar os interesses americanos em detrimento dos interesses de outros estados, e levemente protecionista até, né, de modo que a guerra comercial iniciada pelo Trump contra a China, do ponto de vista da balança comercial, ela faz muito sentido, né, porque você tinha ali um superávit para a China na balança comercial de 400 bilhões de dólares. Então, é até compreensível, do ponto de vista do comércio internacional, que um presidente dos Estados Unidos quisesse rediscutir a balança comercial com a China, dizendo, olha, nesse nosso comércio aqui, você está tendo um superávit extraordinário, eu estou tendo um déficit extraordinário, a gente precisa equilibrar esse jogo. Até aí, tudo bem. O problema é que essa discussão sobre a balança comercial, ela redundou, na verdade, numa discussão de defesa nacional, de segurança nacional, ao introduzir a questão da tecnologia, ao acusar a Huawei, né, uma empresa chinesa de alta tecnologia, voltada não só para celular, e que aqui a Oi e a TIM, elas utilizam, né, a tecnologia, muito da tecnologia da Huawei, alegando os Estados Unidos de que a China, através da Huawei, exerce espionagem, né? Utiliza a Huawei para outros objetivos. Isso me lembra, inclusive, justamente o período que antecedeu a guerra do Iraque, né? Depois do ataque às Torres Gêmeas, porque ali houve o ataque às Torres Gêmeas e o George W. Bush ele alegava que o Saddam Hussein, então governante ditador do Iraque, tinha armas de destruição em massa, e nunca provou isso, nunca foi provado isso, né? Nunca foi provado, né? Inclusive havia uma negativa, né, de se fazer essa guerra contra o Iraque por parte não só da China e da Rússia, mas também da França, né, membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, a despeito de nunca ter provado que o Iraque tinha armas de destruição de massa, fizeram a guerra. Então, a mesma coisa agora, né? Há alegações de que a Huawei ela se utiliza da tecnologia para outros fins, mas nunca se prova nada e utiliza-se isso como um argumento, né, um cavalo de batalha para fazer pressão sobre a China. Esse cenário já antecedia, né, a situação da pandemia. E, ao mesmo tempo, ele já desenhava uma situação curiosa, porque os Estados Unidos, desde 2018, quando o Donald Trump assume a presidência, ameaçava retirar os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio. E, veja, uma organização que os Estados Unidos apoiou, né, não só apoiou, mas é o grande arquiteto, né, o acordo constitutivo da OMC, ele foi pensado dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E agora o próprio Estados Unidos ameaça se retirar da Organização Mundial do Comércio. Inclusive, dentro do sistema de solução de controvérsias da OMC, você tem o que seria uma espécie de segunda instância, que é um órgão de apelação formado por 7 juízes. E os Estados Unidos se negam até agora de concordar na indicação dos sucessores. Hoje só tem um juiz, que todos os outros terminaram o mandato, e não houve renovação. Praticamente paralisou o órgão de apelação da OMC. E a alegação do Trump é que a OMC, nas controvérsias contra a China sempre leva melhor. O Instituto Pew Research, nos Estados Unidos, publicou um relatório sobre isso, provando que é o contrário. No encontro de contas, os Estados Unidos levam a melhor. Mas a gente vive um momento do mundo, né, que a verdade dos fatos não importa. O que importa é você falar o que quiser e tuitar, né, e isso ter repercussões, né? Então, basicamente, aí vem a politização da política internacional, dos fatos, da pandemia, né? E veja, quando ele ameaça se retirar da OMC, e até hoje ele sustenta essa possibilidade, isso foi seguido de sucessivas decisões de retirada, ou ameaça de retirada dos Estados Unidos de outras organizações.
Os Estados Unidos se retiraram da Unesco, isso já está sacramentado, se retiraram da Unesco alegando que a Unesco estava tendo um discurso anti-Israel, né? Deixou de pagar para a Organização Internacional da Aviação Civil. E agora, como todos sabemos, ameaça também não pagar a contribuição financeira dos Estados Unidos em relação à Organização Mundial da Saúde. Retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, do Acordo Climático de Paris, né? E também desistiu da ideia de um tratado transpacífico de comércio que havia sido bolado pelo Obama, que inclusive era uma estratégia dos Estados Unidos para poder conter a expansão, né, da China na Ásia. O próprio Donald Trump fez esse favor para a China, né, de abandonar o Tratado Transpacífico. Então você tem, na verdade, um presidente que não gosta do multilateralismo. Aliás, em várias entrevistas, isso vocês vão encontrar na internet, ele mesmo, tem até um vídeo na internet muito interessante, que coleta os vários momentos em que o Donald Trump ele diz assim, eu prefiro o bilateral, né? Ele prefere o bilateral ao multilateral. Por óbvio, porque quando você é a parte mais forte, é melhor você negociar bilateralmente do que com uma coletividade de estados que podem se unir contra você, né? Então, o que a gente vive hoje é uma situação, o quê? De deterioração do multilateralismo. Isso implica o quê? No enfraquecimento das organizações internacionais, que vivem hoje um déficit de eficácia e de legitimidade profundas, né? Se a gente olha agora a Organização Mundial da Saúde sendo criticada, a Organização Mundial do Comércio dos Estados Unidos ameaçando se retirar, o brasileiro, que é o diretor-geral da OMC, já anunciou que vai antecipar o mandato dele por 1 ano, por razões públicas bastante razoáveis, mas não sei se é só isso, né? O que acontece na União Europeia, né? A saída da Inglaterra, né? O Brexit, né? Também é um sinal ali de algumas limitações, né? Do ponto de vista, no caso ali, do déficit democrático, né? A população já não vendo ali o projeto europeu como um projeto que traga bem-estar para eles. O Mercosul, né, sempre em crise, a própria Organização das Nações Unidas, né, ela sempre é questionada, né, do ponto de vista do papel do seu Conselho de Segurança. Então você tem um cenário onde as organizações internacionais vivem essa crise de legitimidade, né, ou seja, um questionamento sobre se elas ainda são importantes e de que modo elas estão colaborando, né, e uma crise de eficácia, né, elas não estão cumprindo com seus objetivos como elas poderiam cumprir. E ainda mais sendo bombardeada por estados que têm uma política externa mais unilateralista, né? Não só protecionista, mas também unilateralista. E essa situação ela ainda se acentua depois da crise econômica de 2008, que teve como epicentro os Estados Unidos, né? Então agora veio a pandemia, né? Onde o surto epidêmico surge na China e a politização dessa pandemia no momento em que o próprio Donald Trump começa a chamar esse vírus de vírus chinês, né, com uma intenção, né, que me parece, pelas outras declarações dele, claramente, de culpar a China pela pandemia. É muito interessante isso, porque tem um livro, até comentei em outra live sobre outro assunto, de um autor francês chamado Jean Delumeau, que é O Medo no Ocidente, em que ele reconstitui minuciosamente os efeitos sociais da pandemia, né? E dentre os efeitos sociais ele vai falar, um deles é a negação das autoridades, né? E as crônicas relativas às pestes, ele faz uma análise de várias epidemias, né, que existiram em vários lugares no passado. Então esses relatos apontam, né, que há uma frequente negligência das autoridades a tomar medidas, né, inclusive das autoridades, não só autoridades políticas, mas até autoridades médicas, e por várias razões, como, por exemplo, não querer alardear a população, não querer interromper as relações com o exterior, medo que as empresas entrem em falência, que haja desemprego, e até o medo legítimo, né, de fazer, da pessoa, né, encarar de frente, né, o próprio vírus. Então, esse é um tema interessante, né? A negação das autoridades é a regra, não é a exceção, né? E a questão da China, né, que houve a autoridade de Wuhan teria sido negligente ao tomar as medidas necessárias para conter o vírus, tem algumas informações que são importantes para poder avaliar. Um deles é o seguinte, é que no dia 31 de dezembro de 2019, a Comissão de Saúde Municipal de Wuhan, ela se reúne e ali eles publicam, né, uma nota de que há uma
a possibilidade de um surto epidêmico, não afirmam que há o contágio de humano para humano, que não haveria ainda condições de sustentar que há o contágio de humano para humano, mas alertam para a Organização Mundial da Saúde. Nesse dia, não havia mais do que 30, oficialmente falando, mais do que 30, era 27 casos de infecção, nenhum óbito. No dia 9 de janeiro, a China faz o sequenciamento genético do patógeno e libera a informação para a Organização Mundial da Saúde. Também não havia, até aí, nenhum óbito, no dia 9 de janeiro. E no dia 20 de janeiro, dia 14 de janeiro, começam a tomar as medidas mais drásticas, né, de fechar a cidade de Wuhan, né, de começar a se preparar para construir o hospital. Então, você teve uma série de medidas. A mídia ocidental colocou o foco na questão do médico Li Wenliang, que teria... Ele compartilhou em dezembro, numa rede social interna de amigos, parece que são ex-alunos dele, enfim, que tinha 4 ou menos que 10 pessoas, eu não me recordo agora o número de pessoas que estavam hospitalizadas com um provável síndrome respiratória aguda grave, e ele diz aos amigos, tomem cuidado, falem com suas famílias, talvez estejamos diante de um fato novo. Essa mensagem que ele circula num chat privado, ela é printada e circula, né? Então, a impressão que dá quando a gente olha as notícias aqui no Ocidente é que ele estava como uma pessoa que estava querendo dizer para o mundo, socorro, veja o que está acontecendo aqui, né? Não. Ele, na verdade, colocou aquilo num espaço privado e vazou, e até se preocupou, depois que isso aconteceu, do que poderia ter como consequência para ele. Ele é chamado, né, pela autoridade policial local, recebe uma repreensão, assina um documento lá de que ele não pode mais ficar disseminando o que eles achavam que era uma fake news, né? Mas, no entanto, é engraçado, porque se houve esse processo político de um lado, né, em relação a esse médico, de outro, o Comitê Municipal de Saúde alerta, manda o recado para a Organização Mundial da Saúde. A queixa do Trump em relação à Organização Mundial da Saúde não é só porque, segundo ele, ela é centrada na China, ela está sob a influência da China, mas que a Organização Mundial da Saúde teria demorado a declarar que havia possibilidade de contágio de humano para humano, né? Demorou para dizer isso, né? Mas tem relatórios, por exemplo, de um centro de pesquisa europeu, é o European Center for Disease Prevention and Control. No dia 21 de janeiro, eles publicaram um relatório que dizia que é alto o impacto potencial do surto, que a propagação global é provável, que há uma provável infecção moderada de viajantes dos Estados Unidos e União Europeia para Wuhan, há uma probabilidade moderada de detecção de casos importados dentro da China e Ásia, e mais um substantivo nível de incerteza sobre as características epidemiológicas da Covid-19. O fato é, o mundo já sabia disso. E exige-se, sim, aí a população da China, depois que o médico Li Wenliang, ele volta a trabalhar, contrai o vírus e falece. E esse fato é noticiado pela mídia chinesa fartamente. E a sociedade, a população chinesa reclama, passa a protestar contra o prefeito e a autoridade de Hubei e o prefeito de Wuhan, que renuncia. Né? Ele admite que, de fato, não imaginava que o vírus fosse tão letal. Admite numa entrevista a uma televisão chinesa. Então, os fatos, nesse ponto, eles foram ali públicos, circularam na China abertamente. O debate depois ele vira público, e a própria CCTV, televisões chinesas, relatam essa situação, fazem entrevista com o prefeito admite que ele não foi tão eficiente, e a população pede a renúncia dele, ele renuncia. Agora estamos falando de um prefeito de uma cidade. Nessas epidemias há uma resposta, há o tempo da resposta da medicina, né, que é o tempo que os médicos e as médicas vão se dar conta de que está diante de uma ameaça nova, que os medicamentos utilizados já não são mais suficientes para resolver um problema, e começam a suspeitar de que é um vírus novo, e depois há o tempo da política, em qualquer lugar. E se quer imputar uma responsabilidade para a China, apesar de tudo o que foi feito, né, e ainda mais de uma autoridade local, quando havia ainda 30 pessoas infectadas. E a questão que fica é se um país como os Estados Unidos, até mesmo o Brasil,
tem legitimidade de fazer esse tipo de acusação quando o próprio Trump demorou muito tempo para admitir os riscos desse vírus. Ele, tal como o Bolsonaro, dizia no começo lá que isso aí era bobagem. Né? O presidente Bolsonaro admite até hoje, diz até hoje, pelo menos, não desdisse o que falou lá atrás, que é uma gripezinha. Né? Então, mesmo vendo o que aconteceu na China, mesmo sabendo o que aconteceu e vendo o que aconteceu na Itália, na Espanha, o que está acontecendo em Nova York e aqui no Brasil, né? Então, não é mais admitível, não é mais aceitável, desculpa, um presidente ou uma autoridade hoje não reconhecer a letalidade desse vírus. A China, mais por uma obrigação moral do que jurídica, passa a colaborar em enviar materiais médicos para quase 150 países, inclusive traduzindo os livros, né, sobre o combate à Covid, escritos lá a partir da experiência dos médicos lá, traduzindo para vários idiomas e mandando para os países em PDF, gratuito para todo mundo ler, fazendo live, né, de cientistas, médicos, né, de vários países, fizeram aqui também com o pessoal aqui do Brasil também, num esforço grande, né, para poder disseminar conhecimento no combate ao vírus, doando também material médico, e além disso, doando também recursos para a Organização Mundial da Saúde, né? Foram 20 milhões dados pela China para a Organização Mundial da Saúde. Não é muito, enfim, não é muito no contexto da necessidade da Organização Mundial da Saúde, mas é um valor importante, né? Um gesto importante da China. Então, o que acontece? Agora a gente vê essa politização ela redundando numa crise cada vez maior, né, bilateral, e seguida pelo governo brasileiro, né, que acaba adotando, aí falando do governo brasileiro, a retórica, né, adotou a retórica do vírus chinês. O deputado Eduardo Bolsonaro no Twitter, né, chama o vírus chinês, a Covid de vírus chinês, e cria um problema diplomático imenso com a China, que é o nosso maior parceiro comercial desde 2009. Né? Para vocês terem ideia, o ano passado, na nossa balança comercial, tivemos aí um superávit de 40 bilhões, 30 bilhões, algo assim, e com os Estados Unidos nós tivemos um déficit de 1 bilhão. Né? Então a gente tem aliás, nessa reunião do dia 22 de abril, a fatídica reunião, né, onde tudo foi revelado, né, do governo brasileiro, o próprio Paulo Guedes, ele diz, né, a cada $1 que a gente exporta e que a gente, né, acaba trazendo para dentro, são $3 que a gente exporta para a China, né, quer dizer, é um parceiro importante, né, e ainda mais numa crise epidêmica, quando é o país que produz 90% dos equipamentos que a gente precisa. Então, olha que absurdo, quer dizer, o maior parceiro comercial, o maior investidor que produz equipamentos médicos que a gente precisa, e o Brasil entra eu diria, não digo no enfrentamento, mas numa hostilidade gratuita em relação à China, através do próprio deputado Eduardo Bolsonaro, e depois o ministro da Educação, e depois o ministro das Relações Exteriores, que publica um artigo escrito sobre o comunavírus, né, no momento em que a gente precisaria dessa parceria que ela já está estabelecida e sem nenhum risco para a soberania brasileira, em todos os sentidos, né, inclusive geográfico. Nós estamos bem distantes da China. O curioso, aí eu termino, né, porque teria muita coisa para falar para vocês, que a gente poderia falar do que está ocorrendo agora na China, nas 2 sessões, a aprovação do Código Civil, mas isso é um outro assunto que toca de perto a questão de Hong Kong, mas acho que aí foge um pouquinho nesse momento. Hong Kong nem tanto. Mas eu queria finalizar, e até para poder ouvir a Clarissa e a Daniela, que é o seguinte: eu sempre costumo dizer o seguinte, se uma pessoa tivesse adormecido, né, nos anos 90 e acordado esse ano, não ia entender nada do que está acontecendo. Porque o país que se orgulhava de ter destruído um muro, que é o Muro de Berlim, né, começou 2018 querendo construir um muro no México. Né? O país que advogava o livre comércio, hoje está sendo um dos países mais protecionistas. Né? O país que, os Estados Unidos, o país que planejou toda a arquitetura institucional das organizações internacionais do pós-Segunda Guerra, ameaça constantemente sair das organizações internacionais. E, no entanto, é a China, né, que está todo o tempo defendendo as organizações internacionais publicamente.
né, o próprio presidente chinês, Xi Jinping, na defesa da Organização Mundial do Comércio, né, da reforma da Organização Mundial do Comércio, na defesa da Organização Mundial da Saúde, né, dentro de um discurso do plano internacional, muito mais a defensor do multilateralismo. No entanto, claro que no plano interno nós temos uma situação de uma ditadura de um partido dentro da China, né? E para terminar, eu digo, e talvez a autoridade, a liderança política mais progressista hoje seja o Papa Francisco, que lidera uma das instituições mais conservadoras do mundo. Então esse mundo está de cabeça para baixo, né? E é um desafio imenso poder entender o que está acontecendo e, sobretudo nesse momento, a gente ter a coragem, né, de discutir o posicionamento no Brasil nesse mundo. E aí, para encerrar, isso acho que é voz unânime das pessoas sensatas no Brasil, né? A melhor política externa brasileira é aquela que olha para os nossos interesses. E os nossos interesses não estão nem em ser subordinado aos Estados Unidos, nem em ser subordinado à China. É manter um bom relacionamento com os dois países e tirar desse relacionamento com os dois países o melhor para a nossa população. Então, encerro por aqui. Acabei falando, acho que foi 30 minutos, enfim, desculpa. Luísa, obrigado. Que isso, professor Evandro, obrigada. Professora Clarissa, posso ficar à vontade. Obrigada, Luísa. Evandro, um prazer sempre ouvir você falando. Os alunos aqui nesse momento diferente, nesse espaço. Quando a Luísa me chamou para fazer essa apresentação, essa mesa redonda, né, sobre o impacto da pandemia nas relações Estados Unidos-China e política externa brasileira, eu fiquei logo pensando assim, que era uma grande dificuldade, especialmente falar em política externa brasileira nesse momento, com o ministro das Relações Exteriores que a gente tem, que é uma coisa inédita. Eu acho que não... O modo como ele coloca e apresenta o país no mundo, eu acho que não tem precedente histórico similar. Então, assim, além de tudo que a gente está passando, a nossa imagem no exterior está muito ruim, está cada vez mais ruim. Então, eu queria começar falando sobre dois aspectos específicos. Um deles foi a questão do coronavírus, que o professor Evandro também mencionou. A China, como ele falou, é um grande parceiro comercial nosso, né? A maior parte da nossa produção vai para esse país. E além de ser um grande comprador nosso, ela também é um grande comprador do mundo inteiro, especialmente de petróleo, que é uma das áreas que eu também estudo, porque está relacionado com a parte geopolítica e ajuda um pouco a compreender como que a dinâmica das relações entre os estados vão se estabelecendo. Por quê? Porque a partir da indústria do petróleo, o petróleo, que é um dos maiores bens consumidos e trocados no comércio internacional, junto com outras commodities, ele impacta balança comercial, ele impacta, enfim, as relações entre os próprios estados, e a gente acompanhou, junto com o desenvolvimento da pandemia, dessa crise sanitária, a gente acompanhou também o desenvolvimento de uma crise na indústria do petróleo. A gente, enfim, saiu no jornal e algumas pessoas comentaram um pouco sobre isso. Essa crise ela não pode ser relacionada estritamente com o coronavírus, porque ela já tinha sido posta em cena antes do coronavírus se estabelecer, se reconhecer esse movimento, esse período histórico aí, essa recapitulação histórica que o Evandro fez foi muito importante. Mas essa situação na indústria do petróleo, ela se estabeleceu em razão de uma queda, uma acentual queda dos preços dos barris. E isso também foi turbinado por conta da pandemia, porque a China hoje é o maior comprador de petróleo, né, do mundo inteiro. Desde 2016, ela é o maior comprador de petróleo de todos os fornecedores, de todos os países produtores. E à medida em que você perde o poder de consumo da China, ela deixa de consumir esse valor todo, é como se ela deixasse de comprar um Brasil por dia de petróleo, né? Você tem um aumento na oferta do produto no mercado. E aí, o que aconteceu? Antes disso, a Arábia Saudita estava tentando negociar com a Rússia que eles abaixassem um pouco a produção
A ideia era fazer com que a Rússia abaixasse cerca de 1.500.000 barris por dia. Era a proposta da OPEP, OPEP+, né, que eles chamam, no qual a Rússia faz parte. E a Rússia se negou, disse que ela não faria isso porque isso iria favorecer a produção norte-americana, que a produção norte-americana de petróleo estava se mantendo. E aí, por sua vez, o que os sauditas fizeram? Eles falaram, é o que no vulgo a gente chama, no popular a gente chama de chutar o pau da barraca. Eles falaram, então tá, então a gente vai ampliar a nossa produção também. E eles aumentaram a produção, botaram a capacidade máxima da Arábia Saudita, cerca de 12 milhões de barris por dia. Então, isso fez com que os preços totalmente despencassem. E aí é curioso, por que isso tem a ver com essa questão da nossa política externa e das relações internacionais? Porque os estados, desde o final do ano passado até o momento que a gente se encontra hoje, eles têm mudado drasticamente as suas posições. As suas posições, assim, no jogo, no tabuleiro político, né, que a gente fala na parte das relações internacionais. Então, quando a gente vê diversos países questionando as organizações internacionais, quando a gente vê movimento de grandes potências enfraquecendo essas organizações internacionais, faz parte dos efeitos que esse novo cenário se constitui. É como se a gente estivesse voltando de novo para o pêndulo, né, da história, que eu acho que vai mudando de tempos em tempos. O pêndulo está voltando para o que a teoria das relações internacionais chama de realismo, né, da realpolitik, que eles falam, que é quando os estados eles não estão apoiando as suas ações e a forma como ele se coloca no mundo, ele não está apoiando em cima de princípios morais, ele está apoiando pura e simplesmente em cima dos seus interesses nacionais. E aí a gente vê que os estados eles estão se fechando, eles estão no momento que alguém falou aqui, inclusive no chat, que a gente já tem falado, num processo de desglobalização que tem sido falado. Por que essa desglobalização? Porque a ideia é fazer com que, à medida em que todos estão em crise, em que a crise econômica está instalada, o modo como o Estado vai operar vai ser pura e simplesmente voltado para isso. É como se o que o professor Evandro falou do American First, do Trump, na realidade, estivesse valendo para todo mundo. União Europeia, Rússia, Arábia Saudita, porque eles precisam, é como se eles precisassem se salvar primeiro, né? E, de fato, essa é uma preocupação. Então, o oposto disso, que era o que a gente tinha acompanhado até então, que a teoria das relações internacionais chama de escola do liberalismo, que não tem muito a ver com a parte de liberalismo econômico, tem a ver com a questão da cooperação entre os estados. O liberalismo era apoiado na ideia de Kant, do comércio pela paz, uma sociedade global, e isso está aos poucos meio que se desfazendo. Então, eu vejo, quando a gente fala sobre a política externa brasileira, apesar, enfim, de todos os problemas que a gente tem, eu não tenho certeza se a gente vai seguir mantendo boas relações com os outros países ou se o caminho vai ser realmente se voltar, se fechar para o mercado interno novamente, assim como todos os outros países que vão fazer. Então, essa ideia do liberalismo, eu acho que aos poucos, que era a ideia, que vamos dizer assim, que era a parte teórica que dava apoio à existência das organizações internacionais, que criava a ideia de que os estados, eles ela meio que dá espaço para, de novo, uma política realista, de dizer que os estados, na realidade, eles estão no ambiente de estrutura, nenhuma hierarquia de poder entre eles. Então, vamos lá. O que aconteceu em relação à indústria do petróleo também? Esse processo se agravou e terminou
coronavírus, e de todos os países, né? Então, a gente hoje tem um movimento de perda de receitas em razão da epidemia, como a gente também tem uma perda de receitas em razão das nossas exportações de petróleo. Então, assim, nosso cenário é muito grave. E aí, se vocês me perguntam assim, mas o que a gente pode pensar sobre isso? O que viria sobre isso? Assim, eu digo que, assim, eu estou numa vibe totalmente pessimista. Eu acho que não me espantaria se esses estados, especialmente Estados Unidos e China, não sei, talvez menos a União Europeia, entrassem de fato numa guerra. Eu acho que isso não vejo como descartado, porque o recrudescimento dessas relações internacionais está levando para isso, né? Então, eu não sei se, por mais que a China tenha como política externa ainda a parte da cooperação, ainda a parte de tentar manter os laços comerciais com o mundo, eu não sei até que ponto ela vai aturar e vai aguentar o que está sendo imposto a ela, né? Eu também acho, como o professor Evandro falou, que a crise, a gente não pode imputar a crise do coronavírus à China. Isso, para mim, foge a qualquer razoabilidade. Um país não pode responder por uma questão de ordem biológica natural, né? Eles têm, inclusive, falado em entrar com ações de responsabilidade internacional nos tribunais contra a China, que, assim, não vejo o menor cabimento em relação a isso. Mas, então, assim, para também encerrar a minha participação, quando a gente fala do impacto da pandemia nas relações Estados Unidos e China, eu acho que o impacto é gravíssimo. Eu acho que ele tende a também da política adotada. Não vai seja porque não relevou durante algum tempo. Professora, desculpa, só um segundo. Está travando um pouquinho. Você pode repetir só um pouquinho da fala que você falou agora, na conclusão? Deu uma travada. Beleza, é porque o meu plano de dados está acabando. Era para concluir, era que a gente tem uma política externa brasileira que não vai nos ajudar nesse momento. Eu acho que ela não tem como contribuir, porque nós como elemento, né, dentro da sociedade internacional, no cenário mundial, a gente meio que não é mais nada, meio que se anulou. Então, a gente não tem um papel relevante. A gente não tem nada que a gente poderia tirar da nossa política externa que pudesse favorecer o Brasil nesse momento, entendeu? Porque ninguém quer fazer muito negócio com a gente, os investidores estão saindo, enfim, está um cenário muito ruim. Mas, enfim, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, era essa ideia desse conflito envolvendo o coronavírus, a questão sanitária, a questão política, geopolítica do petróleo também, que eu acho que impacta sobremaneira nosso declínio. É isso, Luísa, obrigada. Obrigada a você, professora. Daniela, pode falar. Pessoal, então, quando eu fui convidada pelo CAEV para falar exatamente sobre a questão da pandemia nessas relações com esses atores, né, Brasil, Estados Unidos e China, eu pensei que a pandemia, ela acaba trazendo o que o mundo representava, né, acaba exteriorizando, deixando muito claro o panorama de mundo que a gente enfrentava. Eu acredito que a gente tinha um panorama de uma sociedade muito baseada no medo, e uma sociedade muito baseada na culpa. E aí vem a pandemia, que é um inimigo real, e numa sociedade de culpa,
eu sempre estou buscando a sociedade do medo, eu sempre estou buscando um inimigo, são discursos do inimigo, quem é o inimigo da vez, quem é o momento da vez, e aí, de repente, no mundo, e cada universo criando, né, quem é o inimigo para os Estados Unidos, quem é o inimigo para a China, e aí essa sociedade do medo cria inimigo, cria pontes, cria muros, e aí eu tenho um inimigo comum, que é o coronavírus, e aí, de repente, o que a gente experimenta? Aquilo que o professor Evandro falou, a negação, né? Muitos países negando. Então, quando eu tenho efetivamente um cenário onde eu tenho um inimigo real, comum, o que a gente vê de política e o que a gente vê de status quo é, na verdade, uma negação, né? E isso já, de certa forma, assusta. Mas o que eu preparei especificamente para dizer, até porque a professora Clarissa disse que não acredita numa responsabilidade, é exatamente sobre a questão da responsabilidade da China, deixando de lado o discurso xenofóbico, né, a ideia de dizer que o vírus chinês, né, estão tentando deixar de lado, está ganhando fôlego realmente, como a professora Clarissa colocou, o discurso de responsabilidade da China na pandemia, por externalidades econômicas, essa questão toda. E aí, eu até indico para vocês um artigo que saiu do professor Valério Mazzoli, sobre exatamente na revista de Direito Civil Contemporâneo, ela está disponível, inclusive, na RT Online, que ele vai discutir, e esse artigo foi traduzido já para outras línguas, já está rodando o mundo inteiro essa questão da responsabilidade da China com relação à pandemia. E ele vai desenvolver a tese de que a China poderia, sim, ser responsabilizada nesse contexto de pandemia, levando em consideração o Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial da Saúde. Então, a defesa dele é claramente de uma responsabilidade da China. Por quê? E aí ele vai contextualizando isso dentro do regulamento sanitário, que apesar de não ter o nome de tratado internacional, ele se estrutura como um tratado internacional, e a China ratifica, Brasil ratifica, os países todos ratificam e trazem isso para os ordenamentos internos como regra. E aí, onde peca a China dentro desse pensamento, dentro desse artigo desenvolvido pelo Valério Mazzoli? A China peca na questão do dever de informar. Então, ela demora, né, a notificar a OMS, então, na ideia dele, isso configuraria uma ofensa ao dever de informar, e provavelmente a China poderia ser responsabilizada nesse aspecto. Então, como o professor contextualizou, o professor Evandro contextualizou, a China toma conhecimento no dia 30 de dezembro dessa, até esse momento, epidemia, até não se sabia muito o que era, e demora 2 semanas para notificar a OMS sobre a questão. E o regulamento sanitário da OMS é muito claro, ele vai dizer o seguinte: olha, não importa de onde veio, não importa de onde está, se foi Wuhan, se não foi, notifique, a notificação tem que ser feita. Então, a responsabilidade seria pelo dever de informar, né, presente nesse regulamento. Então, nesse ponto, esse artigo se desenvolve nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, existe um comportamento da OMS que também deixa a desejar. Ela emite um relatório que diz que eu tenho uma endemia e é moderada, não há riscos, não emite nota chamando a atenção da China pela demora. Então, assim, ficou uma coisa assim, a China não notifica, mas também a OMS não cumpre os protocolos para alguma questão de responsabilidade. E aí começa essa discussão dentro desse artigo exatamente para uma possível responsabilização da China, deixando de lado qualquer discurso, né, de xenofobia, assim, pensando em termos de norma internacional, de direito internacional, né? E aí, qual seria o protocolo dentro dessa organização mundial, dentro desse regulamento da Organização Mundial de Saúde? Primeiro, a China ser chamada para painéis de negociação, e depois seria provocada a Assembleia Mundial de Saúde para que se tentasse chegar a um senso comum em termos de reconhecimento de externalidade, de real alcance de algum tipo de responsabilidade. As pessoas não sabem, e fica uma grande dúvida, quem é essa Assembleia?
né, Mundial de Saúde, que ela quase que ninguém sabe como ela funciona, como funcionaria esse tipo de negociação. Mas existe esse protocolo a se cumprir. Primeiro se chamaria a China para negociar, os países negociariam dentro dessa dinâmica da Assembleia Mundial de Saúde, e depois, eventualmente, esse tipo de demanda poderia chegar na Corte Internacional de Justiça, né? Então, existe efetivamente uma discussão que está ganhando fôlego em termos de normativa internacional, em termos de direito internacional, de regulamentos de saúde, estão ganhando fôlego com relação à responsabilidade, efetivamente, da China na pandemia, pela questão do dever de informar e na demora de informar. Os Estados Unidos, dentro do seu ordenamento interno, já está tomando atitudes em termos de responsabilizar a China, através de class actions, né? Então, já está dentro do ordenamento do common law, tentativas de responsabilização, com indenização, e aí isso já está sendo discutido dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Essa demanda não seria possível no Brasil, porque a gente não tem jurisdição de iguais, respeitam a soberania, que esse tipo de caminho não aconteceria. Mas é muito interessante pensar, né, assim, friamente pensando, deixando de lado esse cenário político absurdo, o que existe de normativa para fins de responsabilidade da China? E seria exatamente o regulamento sanitário internacional da Organização Mundial de Saúde, que a China ratifica, que o Brasil ratifica, que os Estados Unidos ratifica, e simplesmente baseado no dever de informar, que é um dever anexo de todo tratado, e, de certa forma, tem uma estrutura muito parecida com os contratos. Então, a base seria essa. Só que a coisa realmente, em termos de OMS, em termos de responsabilidade, ainda em termos de tribunais internacionais, não acontece, porque a OMS tem a sua parcela as pessoas vão dizer de culpa, né? Elas têm a sua parcela de responsabilidade exatamente por causa do protocolo, do andamento dessa resposta ao que a China leva à Organização Mundial de Saúde. Eu também não culpo a Organização Mundial de Saúde, eu concordo muito com a professora Clarice, não há como culpar, né, a China, não há como culpar ninguém nesse momento, não é possível definir, não há culpado, né, a gente que tem essa tentativa de uma sociedade de culpa e de responsabilidades, mas existe uma normativa que torna isso possível, mas eu acho muito interessante o comportamento da Organização Mundial de Saúde, e aí tem um artigo que depois eu posso disponibilizar para vocês, do Frederic Geny. O Frederic Geny, ele faz parte de ele faz parte da OCDE e é professor também de economia. Ele fez um artigo dizendo o seguinte, olha, a gente não pode culpar ninguém, porque, na verdade, ninguém estava verdadeiramente entendendo o que estava acontecendo, e ninguém estava realmente querendo tomar uma atitude para não ficar, digamos assim, com carão. Aí, o que ele explica? Que quando veio o surto de SARS, né, o mundo se preparou, pelo menos a Europa se preparou. Então, a França, ela compra milhares de euros de respiradores. Então, a secretária de saúde da França se mobiliza, gasta milhões de euros comprando respiradores. O que acontece? Não houve pandemia, não houve uma proliferação tão drástica como a gente vê na Covid. Então, o mundo também teve um cuidado de ver até onde as coisas iam. Então, é interessante esse texto do Frederic Geny, que ele vai dizer exatamente isso. Olha, ficou todo mundo com medo de responder depois, dentro dos seus próprios ordenamentos, das medidas que tomaram. Então, a própria ministra da Saúde da França, que comprou bilhões de euros de respirador, depois teve que responder sobre isso, não estava preparado. Então, então existe um contexto, e no final das contas parece que todo mundo foi mesmo pego de surpresa. Outra questão que eu queria também reforçar pensando exatamente no cenário que o professor Evandro traz, que é que tipo de cenário a gente vive, né? A gente vive num mundo westfaliano ainda, do Tratado de Westfália, foi muito importante para o mundo, traz toda essa noção de resolvendo guerra de 30 anos, resolvendo guerras
de muitos anos, religiosas, traz um marco para o direito internacional, tem a bilateralidade muito presente, tem um diálogo, é a primeira vez que se fala o direito das agentes, né, com o Tratado de Westfália. A gente tem que se basear nesse mundo westphaliano, eu quero contratos bilaterais, eu quero contratos com menos gente, e aí tem muitos internacionalistas dizendo que esse não pode ser o caminho, né, o caminho tem que ser da cooperação. Eu acho que tem muito a ver com o que o professor Evandro começa, né, de construir um federalismo cooperativo, de ter diálogo no direito internacional. O direito internacional não é para ser resposta às soberanias, ao ordenamento jurídico que tem que ser a resposta. O direito internacional é um direito subsidiário. Se a coisa chega ao direito internacional, é porque a gente não conseguiu dar resposta no nosso ordenamento interno. Então, o direito internacional é para garantir ao mundo um mínimo civilizatório, né? Eu não posso me apegar nele achando que a resposta no direito internacional, não. Ele vai nos servir de guia. A ideia de cooperação, a ideia, no momento, o professor Evandro começa a fala dele exatamente dizendo sobre a saúde. E eu acho que esse é um momento que a gente tem que pensar que a necessidade de um novo conceito de qual é o patrimônio comum da humanidade, né? Durante muito tempo a gente discutiu, é o meio ambiente, é o patrimônio comum da humanidade. E a gente descobriu que, na verdade, o patrimônio comum da humanidade é definitivamente a saúde. É uma saúde coletiva. E uma saúde coletiva que se faz com informação clara, que a gente não vê acontecer aqui no Brasil, e que a China tem graves problemas com isso. E tem um artigo que aconteceu no The Guardian, que apareceu no The Guardian logo no início da pandemia, de uma chinesa, de uma jornalista que estava cobrindo a pandemia na China, ela se chama Verna Yu, e ela afirma nesse artigo para o The Guardian que se a China desse valor à liberdade de expressão, como disse que dá, não haveria uma crise de coronavírus no mundo. Então, existe eu acho que o coronavírus traz à tona muitas debilidades de quem a gente é, né, de como a gente é como povo, como a gente é como nação. Então, coloca tudo à mostra, né? Então, é preciso discutir. O caminho é um mundo westphaliano, é um mundo que os tratados são bilaterais, são grupos restritos. É igual o professor Evandro falou, então, vai ser a lei do mais forte. Vai ser a lei do mais forte. Ou é o diálogo, é a construção de uma nova dinâmica de cooperação. Então, são muitas coisas para que vocês observem, né? Existe uma força para que se responsabilize a China, não pautada em discursos políticos de buscar um culpado ou de ser xenófobo, mas um discurso de responsabilidade em termos de normas internacionais. Eu preciso entender se esse discurso de culpa e de responsabilidade nos trará alguma coisa de necessário, ou é só apontar dedos, né? Ou é só apontar dedos. Eu vou julgar o mundo oriental sobre o olhar do mundo ocidental? É uma coisa que a gente precisa pensar, né? As estruturas são ocidentais, os pactos são ocidentais. Eu preciso... Tem uma frase muito interessante do Latouche, que ele diz o seguinte: o Ocidente, ele só encanta o mundo pela técnica e pelo bem-estar. Não é pouco, mas também não é o bastante. Então, eu preciso também olhar, em termos de responsabilidade, em termos de cooperação, para além do mundo ocidental, buscar respostas para além do mundo ocidental. Criar um senso coletivo que não seja só sobre o olhar do mundo ocidental. E aí, pensar de uma forma mais ampla os acontecimentos e como isso vai acabar impactando a política brasileira. E aí eu chamo a atenção de vocês, que é uma coisa que eu fico muito interessada e que eu sempre fico muito... A China me fascina muito, e eu acho que isso será o golpe de misericórdia da China, e ele já está construindo isso em plena pandemia, que sai uma notícia dia 28 de abril que a China abre as suas transações em bolsa de valor, não negociando mais no dólar, né? E ela
deixa de ser o dólar como referência nas negociações nas bolsas de valores. Eu acho que isso é a fronteira final de discussão, a ideia de uma moeda eletrônica, de uma moeda completamente sem lastro no dólar, e desvinculando qualquer tipo de negociação da China com o dólar, e aí não vai ter mais... Depois eu posso até disponibilizar essa notícia para vocês também, que saiu também no The Guardian, exatamente o impacto disso, será o fim do dólar, e aí começam as especulações, é o fim do dólar, essa moeda eletrônica, Clarissa. Mas aí, é isso. E agora falar de Brasil, Clarissa. Como é que a gente vai falar de Brasil? Ontem teve uma reunião, uma coalizão de 50 países se reuniram ontem para falar como é que a gente vai sair dessa... Como é que vai ser o mundo pós-pandemia. O Brasil não estava. Cobraram o nosso chanceler. Ernesto, querido, por que o Brasil não está na coalizão? O que aconteceu? Aí o Ernesto disse o seguinte, a notícia saiu ontem. O Ernesto disse o seguinte, eu estou inventando não, hein? Que o Ernesto falou. Ah, não, a gente não vai participar desses negócios que tem multilateralismo, pluralismo, esse negócio que termina com ismo, a gente não participa, porque isso é uma ideologia que não nos interessa. A gente acredita que só um grupo de 3, 4 países vão liderar um mundo a um novo horizonte. Então, não sei. Eu não sei, eu acho que isso é um discurso completamente fora do que o mundo está se reunindo para pensar, repensar, refletir. E nós estamos à deriva, em termos de política exterior, né? Acho que a professora Clarissa coloca isso muito bem. E sou da turma da professora Clarissa também. Sou pessimista, no momento sou pessimista. Hoje sou pessimista, né? Hoje sou pessimista. E eu estava brincando ontem com meus alunos. Eu não sei o que nos matará primeiro, né? Se Covid-19 ou desgosto. Porque, afinal de contas, é cada dia uma notícia, uma surpresa, um comportamento, e a gente não vive só uma crise econômica, uma crise sanitária, a gente vive uma crise quase que mental, né, de saúde mental. Então, a gente precisa ter o olhar. Eu acredito que essa discussão aqui, em resumo, no final das contas, é que a gente precisa ter o olhar para o que está acontecendo lá fora, a gente não pode se isolar. Existe uma descrença muito grande, a gente vive num mundo de uma descrença muito grande das instituições, uma descrença muito grande em tudo. Você acredita no quê? Um referencial, uma descrença generalizada. Eu preciso respeitar instituições, eu preciso respeitar a história das nações, acima de tudo, as peculiaridades das nações, achar que um modelo de direito internacional serve ao mundo ocidental e ao mundo oriental, isso precisa ser pensado sempre. Eu preciso de um racionalismo muito próprio nesse momento e não deixar de olhar as tendências no mundo, os organismos internacionais. A gente tem uma oportunidade de acompanhar lives das mais diferentes instituições no mundo todo hoje, a gente tem essa diferença. Eu acredito que, de um modo geral, era isso que eu queria colocar e fico à disposição aí de vocês. Tá bem, obrigada, professora. Professora Evandro, professora Clarice, vocês querem comentar mais alguma coisa, conversar mais alguma coisa de alguma das falas? Eu gostaria, Luísa, se possível. Fica à vontade. Porque sobre esse tema da imunidade de jurisdição da China, né? Eu também publiquei um texto, só que foi publicado, acabei pronunciando sobre isso, foi publicado na China Today. Estou vendo se consigo publicar aqui no Brasil, né, em português, até para entrar nesse debate, né. Eu li a tese enfim, o artigo do Mazzuoli, né. Eu não concordo com o ponto de vista dele, que eu acho que por mais que se discuta alguns aspectos interessantes, há uma série de fragilidades lá, né, na opinião que ele tem sustentado ali, ou pelo menos ele está no processo de construção, né. Em relação à lei americana, a Foreign Sovereignty Immunities Act, de 1976, né, primeiro é bom esclarecer o seguinte, né, que do ponto de vista do direito internacional, nós vamos ter
a tese geral, né, da imunidade e jurisdição dos estados, e que ele não em respeito, né, à soberania, ele não se submete à jurisdição de um outro estado, né. Essa tese ela já foi relativizada, né, no âmbito interno de vários países, nas questões relacionadas a direitos trabalhistas, por exemplo, né, a acidentes, né, que possam ocorrer e vitimar pessoas, né, e ainda assim, ela tem, ou quando o Estado, inclusive, exerce atividades comerciais, então já se começa a relativizar também essa jurisdição absoluta, né, quando há atos estritamente comerciais, né, e países como a China, que tem muitas empresas públicas que praticam comércio, alegar imunidade de jurisdição para se eximir de uma responsabilidade, isso não vai colar mais, não colaria mais, né. Então, há um processo, sim, de relativização da imunidade de jurisdição. Ela não seria absoluta, mas isso é dentro de uma construção também de uma prática internacional que vai percebendo que determinados atos, elas não seriam atos, como a doutrina chama, de império, né? Não afetaria a questão da soberania do Estado, né? Isso é feito para preservar, inclusive, os representantes do Estado, né, em diversos países estrangeiros. E essa lei americana que eu mencionei há pouco, ela afasta a imunidade de jurisdição quando se trata de atividade comercial com efeito direto nos Estados Unidos, e aí, no caso aí da pandemia, não se trata de uma atividade comercial, né, ou quando se trata de um delito territorial, que seria o quê? Danos provocados por Estado estrangeiro em razão de condutas no Estado local que causem morte ou ferimentos a pessoas particulares, né? Então, é o caso, por exemplo, de um diplomata dirigindo seu carro a uma alta velocidade, atropela alguém, né? Não pode alegar aí uma imunidade de jurisdição para se eximir de um delito desse, provocado, né, no local, né? E aí pode-se entrar numa discussão de interpretação, né? Se o dano econômico provocado pela pandemia seria em razão de uma conduta chinesa no local dos Estados Unidos. Bom, né, já que teve uma origem lá em Wuhan, né, e alguns procedimentos foram adotados para tentar evitar que saísse de Wuhan, né, e da China o vírus. Mas ainda que algum juiz americano venha a considerar competente para julgar essa causa e condene a China, há um problema que são justamente as dificuldades de executar essas decisões, né? Elas não são, não se tem medidas executivas nesse caso, né? Então já é uma limitação importante para ver prosperar esse tipo de demanda do plano interno. E alegar violação de obrigações internacionais, isso aí leva-se a uma discussão no plano dos tribunais internacionais, né? Você não vai alegar violação de obrigação internacional para processar a China no plano interno da jurisdição doméstica. Se leva essa questão para a jurisdição internacional. E aí a questão da responsabilização no plano internacional, ela implica duas coisas: a presença de um ato ilícito, né, e um dano, né? Por mais que se possa dizer que a pandemia então gerou uma série de danos, óbitos, prejuízos econômicos, há uma discussão sobre a ilicitude, né? E aí entra na questão do regulamento, né? Se há o fato de, aliás, eu até discordo, não foram 2 semanas, foram 48 horas ou 72 horas que a China avisou, e pelo regulamento são 24 horas, então a China teria atrasado aí 24 horas ou 72 horas a mais, e não 2 semanas. Então, a questão é saber se o fato de não comunicar dentro desse prazo seria uma atitude ilícita, né, dentro de um grau de ilicitude internacional. E ainda que se considere a ilicitude internacional, nem a China, por exemplo, nem os Estados Unidos reconhecem a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, né? Então, é uma discussão interessante do ponto de vista do direito internacional, mas na prática ela não vai levar a lugar nenhum de responsabilização efetiva da China. Tanto que um senador republicano dos Estados Unidos, o Josh Hawley, e mais 2 senadoras republicanas, eles estão propondo uma mudança na legislação americana, né, para gerar uma exceção à imunidade de jurisdição e uma mudança na legislação que visa exatamente a China, né? Só que isso tem um risco muito grande. Esse risco é o seguinte, porque agora na China também há processos contra os Estados Unidos, né? Então tem um processo que se iniciou lá na China, né, alegando danos à reputação causados pelo uso da expressão vírus chinês,
Aí tem que ver o que é que a legislação chinesa diz a respeito disso. Então, você aumenta o risco jurídico tanto para os Estados Unidos quanto para a China, né? Ou melhor, você ter um lawfare no plano internacional. Então, veja o risco de você utilizar a legislação interna para punir o Estado estrangeiro, quando os Estados Unidos também têm muitos negócios e interesses na China, e os chineses podem abrir ações contra os Estados Unidos, alegando, como é o caso que de fato iniciou-se lá, um dano à reputação à sociedade chinesa em função de chamar o vírus de vírus chinês, né? E aí você gera essa situação de conflitos jurídicos, né? Então, assim, eu realmente discordo da tese do Mazzuoli, né, o argumento dele, e acho que, por mais que em alguns aspectos interessantes na discussão, ela na prática não vai ter muito resultado. E assim, eu queria fazer uma pontuação. A China é um país, né, de fato, né, é uma ditadura de um partido, né, isso está na Constituição da China, e há ditaduras e democracias, né, a gente não pode dizer que a China é uma ditadura como a Coreia do Norte, não tem o menor cabimento, é uma ditadura de um partido que tem toda uma regulação, estrutura, disputas internas, dentro do partido há 3 grandes grupos que disputam o poder, e todo esse processo de disputa de poder dentro da China é muito regulado, tanto que se você for ver os processos de sucessão das lideranças chinesas, nunca é de pai para filho, muda completamente as lideranças, né, há muita briga política internamente. E tem essa questão do ponto de vista da imprensa chinesa, de fato, como a professora Daniela mencionou, né, que fica-se aí essa questão da liberdade de imprensa na China, toda essa discussão que tem sobre isso. Mas eu acho que a ilação de que se houvesse a liberdade de imprensa na China, como há no Ocidente, não teria havido a pandemia da Covid, aí eu pergunto, e a H1N1? Né? E o Zika? E tantas outras epidemias que surgiram em democracias. Então, eu acho que não é por aí. Aí eu acho que é justamente, se for por aí, aí é onde se revela a politização da pandemia, né? De alguma medida, né? Há um risco muito grande, porque muitos de outros vírus, que inclusive também têm um grau de mortalidade muito grande, não surgiram na China, né? Como também o que surgiu anterior à Covid lá, em 2003, a China conseguiu conter, né? Não saiu de lá. Então, é uma discussão complexa, né, que a gente precisa tomar muito cuidado para não entrar enfim, nessas motivações políticas que vão levando a conclusões que fogem um pouco do foco principal, inclusive também de uma análise do direito internacional, tal como ele, na prática, se revela. Oi, Luísa, eu estou vendo que você não está. Então, vou aproveitar para fazer um comentário Fique à vontade, em cima da fala da professora Daniela e do Evandro. Eu concordo muito com o Evandro, essa questão das pessoas olharem a China com um certo pavor, porque é desconhecido, né? Eu prefiro conhecer o que é desconhecido do que voltar a insistir nos mesmos erros das mesmas relações que a gente até, ao presente momento, a gente já tem. E aí, quando ele fala que é uma ditadura diferente da Coreia do Norte, e que existem democracias, quando a gente fala, por exemplo, na Alemanha, todo mundo reclama, né, do tempo que os ditadores estão no poder, na Venezuela, o Maduro, e a questão da própria estrutura de governo da China. A gente tem, dentro de uma das grandes democracias ocidentais, que é a Alemanha, a Angela Merkel, que está no poder há 15 anos. Aí você fala, não, tudo bem, mas tem eleição. Sim, mas será que a eleição é garantia? Né? Na Venezuela também tem eleição. Então, isso para mim é muito relativo. E quando a gente fala da China colocar o yuan da moeda dela dentro das operações, isso já era um processo, já estava em andamento durante muito tempo, já era uma vontade da China fazer a negociação dela no comércio internacional com base na sua moeda. Eu acho que vai ter uma mudança, eu acho que a gente vai precisar necessariamente se adaptar a ela, assim como foi o padrão ouro, né? Teve a mudança, era o padrão ouro, depois virou o dólar, e o padrão ouro continua, o dólar também, e eu acho que agora a gente poderia ter uma terceira opção. E, por fim, eu gosto muito dessa ideia de dinheiro eletrônico, de dinheiro digital.
eu gosto disso porque existem controles maiores sobre o fluxo. Então, assim, na minha visão utópica, a gente poderia, de alguma forma, rastrear, por exemplo, corrupção. Eu acho que isso seria do meu ponto de vista, uma boa iniciativa, né? Que todo mundo tivesse o WeChat, né, Evandro? Obrigada. Obrigada, professora. Professora Daniela, quer comentar alguma coisa? A gente pode passar para as perguntas. Não, acho que o professor Evandro fez esclarecimentos necessários do contraponto do artigo do Valério, e eu quero ver seu artigo, viu, professor? E concordo com a professora Clarissa, o futuro são as moedas eletrônicas. Tá bem, obrigada. Agora a gente vai passar para as perguntas. Boa noite. Eu vou ler as perguntas e eu queria inicialmente perguntar para os palestrantes como vocês preferem, se vocês preferem uma pergunta de cada vez ou eu falo todas e vocês respondem de uma vez só. Eu até pedi licença a vocês, é que eu tenho uma reunião às 8h30, né? Aí, para mim, seria o ideal, talvez, fazer o pacotão aí, né? Então tá bom. Perguntas, aí o pessoal... É uma sugestão, não sei que a Daniela e a Clarissa... Não, eu também, eu todo modo... tenho 8h30. Não, então eu vou fazer um pacotão e vou falar tudo de uma vez só. Vamos lá. Como fica esse cenário frente aos rompimentos dos Estados Unidos com a OMS? Tem até mais uma pergunta sobre isso. Peraí. Professor, com a crise de legitimidade que as organizações internacionais apresentam, principalmente observando a maneira como ocorre o financiamento da OMS, através de doações voluntárias de entidades privadas como a Fundação Bill e Melinda Gates, e também com atenção aos desdobramentos ocorridos pela crise da pandemia da gripe suína, como a OMS poderá enfrentar essas consequências como uma possível perda de autonomia e a relação com os Estados Unidos? Peraí, tem bastante perguntas sobre isso até. O advento da pandemia e esse crescente sentimento xenófobo poderia abrir uma nova brecha para a promoção de leis protecionistas para o mercado brasileiro? E a última, essa imunidade de jurisdição acarretaria, então, a impossibilidade de responsabilização e cobrança de estados entre estados? E tem um pedido de recomendação de leitura sobre Hong Kong também, no final. Então, fiquem à vontade. Clarissa, Daniela, se quiser começar, vocês ficam à vontade aí. Eu não entendi se essas perguntas eram todas do Evandro ou se a gente pode responder também. Eu achei que as perguntas o professor Evandro foi respondendo no chat, a professora Clarissa também, do possível aí, foi complementando algumas coisas da minha fala. Eu não sei, acho que de certa forma elas já foram respondidas, eu estou enganada? Não, essas são as perguntas que não foram respondidas. A gente fez um levantamento. Tá, entendi. Porque assim, eu vi o professor. Entendi. Sim, nós separamos exatamente quais foram e quais não foram. Porque eu acabei respondendo algumas que eu fiquei preocupado por conta do horário, né? Aí eu já fui ali, porque eu tinha avisado a vocês, né, que 8h30 eu teria que sair. Eu posso fazer se eu me recordo de todas aí, pelo menos acho que tem uns aspectos das perguntas que poderia ser interessante a gente reforçar, né? Sem dúvida, o rompimento, se houver, né, dos Estados Unidos em relação à Organização Mundial da Saúde, isso é ruim para a Organização Mundial da Saúde, é ruim para o mundo todo, né? E é um sinal também péssimo, né? É interessante, olha, uma vez eu estava numa dessas viagens, eu comprei um livro, que até guardei, um livro antigo, que foi publicado na época da Guerra Fria, né? Era um livro que falava dos dois sistemas internacionais. Olha que coisa louca, né? No auge da Guerra Fria, não tivesse um sistema internacional comunista, um sistema internacional capitalista. Imagina se o mundo fosse assim, né? A gente tivesse que estudar um direito internacional de uma parte do mundo, direito internacional de outra parte do mundo.
Mas todas essas perguntas que dizem respeito aí à crise de legitimidade das organizações, perda de autonomia, rompimento dos Estados Unidos, no fundo, acho que tem um debate eletrizante, né, que é esse, qual o futuro aí do sistema internacional, portanto, da estrutura de poder internacional, e hoje a China é o desafiante da vez, na década de 90 foi o Japão, né, e toda vez que há um desafiante real, há um estremecimento na estrutura de poder. A gente não sabe se a China vai conseguir, né, isso ou não, o discurso diplomático dela, que ela não quer ser hegemônica, e nesse ponto eu não caio nessa não. Acho que qualquer país, né, que eu sempre digo para os alunos brincando, né, qualquer país que é o número 1 do mundo, ele vai tentar manter essa posição e vai ter a sua cota de maldade. Aí eu digo para os alunos, se o Brasil fosse o país mais poderoso do mundo, aí o mundo ia ver o que é maldade mesmo, né? A gente mata 60 mil por ano, não é isso? E ninguém está nem aí, né? Essa coisa de povo pacífico, né? É só história da carochinha. Mas então há uma tensão, né, da estrutura de poder na estrutura internacional que pode implicar em mudanças na ordem internacional, ou seja, nos padrões de conduta e nas regras internacionais. Quando houve a transição da Inglaterra, né, como a potência mundial nessa perspectiva ocidental, né? Porque a China ela foi potência, assim, ela tinha uma economia muito pujante, né? Depois que veio a Revolução Industrial da Inglaterra, a Inglaterra ultrapassou, né, e o Ocidente ultrapassou, mas a transição do poder da Inglaterra para os Estados Unidos, né, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela de certo modo foi uma transição mais de poder de países, mas que de certo modo comungavam dos mesmos valores, né? Uma eventual transição de poder, de hegemonia dos Estados Unidos para a China, de fato vai gerar uma mudança no sistema muito maior, porque são países que têm visões diferentes, modos diferentes, né? E o curioso é que a China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001 e ela aprendeu a jogar esse jogo. E pelo visto, é uma aluna muito bem aplicada, como de fato são os chineses, né? Então, a ordem econômica vigente, instituída pelo Ocidente, a China conseguiu jogar da melhor forma possível para ela, né? Claro que também tem subsídios públicos e tal, né? Mas ela consegue aí jogar esse jogo muito bem e começa a desagradar, né, aos Estados Unidos, que por sua vez não é interessante que os Estados Unidos querem mudar a ordem econômica para se manter no topo, e a China não quer mudar a ordem econômica para tentar chegar no topo. Então, quem vencer nessa disputa, alguma mudança haverá, né? Se a China vence, é uma mudança na estrutura de poder política, que vai ter repercussões na diplomacia, na regra internacional, uma série de coisas. Se os Estados Unidos vencerem, é porque os Estados Unidos vão mudar a ordem econômica, porque eles já estão insatisfeitos com essa ordem econômica. Significa mudança na ordem econômica internacional. Então, é um momento muito interessante, é um momento que tem uma série de elementos aí para a gente analisar e estudar. Eu só queria fazer um comentário sobre Hong Kong. Eu acho que aqui não vai caber a gente falar muito tempo. Acho que Taiwan é um problema mais complexo, é um problema histórico, grave, complicado, né? Mas Hong Kong, depois que foi entregue de volta à China, a lei básica de Hong Kong fala no seu artigo 1º que Hong Kong é território inalienável da China, né? É território chinês. E dentro desse acordo da lei básica, ela viveria com 2 sistemas, né? Um único país com 2 sistemas, quer dizer, há uma maior autonomia do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de Hong Kong, que deve ser a autoridade, né, o prefeito, enfim, de Hong Kong, tem que ser pessoas de Hong Kong, né? Então tem uma série de regras que gera mais autonomia a Hong Kong. E que esse modelo de um país, 2 sistemas, ele termina em 2047. Então, quanto mais se aproxima em 2047, mais essa tensão existe, né, dos moradores de Hong Kong que se identificam, né, com o modo de vida de Hong Kong e que não querem que Hong Kong, de fato, acabe sendo totalmente, né, perca essa autonomia que tem, que está previsto na lei básica. Eu estive o ano passado lá, inclusive, no final do ano, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, que era a manifestação de jovens, né, protestando, todos na calçada, uma coisa bem organizada, né, mas em frente ao consulado britânico com a bandeira da Inglaterra. Isso me chamou muita atenção, porque a Inglaterra, na verdade, quando ela controlava Hong Kong, ela não tinha estabelecido democracia lá, né? Ela era a metrópole, né? Hong Kong era a colônia, né? E assim foi durante mais de 100 anos, né? Então é meio curioso isso, que aquele país que de fato controlou e que não estabeleceu democracia lá se coloque como o país que protegerá
né, a Hong Kong de uma suposta ameaça chinesa. Agora, essa nova lei é uma lei que fala de segurança nacional, e acaba ela sendo colocada na medida em que há uma intervenção de fora nos assuntos internos. A gente já sabe muito bem, né, o uso da tecnologia, né, o que foi a Primavera Árabe, o que foi aqui no Brasil, provavelmente, enfim, se a investigação se vai haver ou não, né, se houve recursos de fora para espalhar fake news e uso de WhatsApp, aquela coisa toda, e a China fica preocupada se isso pode estar acontecendo em Hong Kong também. Mas todo país tem regras que visam proteger a sua integridade territorial. Se houver uma manifestação aqui no Brasil de independência de algum estado da federação, a União vai agir com toda a legalidade, legitimidade e reprimir esse tipo de movimento separatista dentro do Brasil. E isso estará previsto na Constituição. Então, o debate ele tem uma complexidade muito interessante aí, tem questões jurídicas a serem consideradas, né, e, ao mesmo tempo, também a gente olhar sempre com os outros olhos, né, para poder a gente não ficar sempre com uma lente apenas de um olho, tem que abrir o outro olho também para poder a gente ver o mundo em sua totalidade. Mas fica à disposição, tá? Vou ver aqui os últimos comentários e fica à disposição do Caeves, e depois quiser mandar para mim algumas perguntas, eu respondo para vocês por e-mail. Obrigado, gente. Só se você permitir, Luísa, complementando o que o professor Evandro falou, a questão meio que o esfacelamento das organizações internacionais, a constituição das organizações internacionais, ela sempre teve muito uma situação meio que insustentável leveza do ser, né? Por quê? Para fazer com que as organizações internacionais funcionassem, os estados precisavam participar dela. Então, tinha que ter um interesse nacional dos estados para estarem dentro dessas organizações. Então, a gente tem pequenos microsistemas dentro do direito internacional, por exemplo, que não valem para vários dos estados e valem para outros, né? A questão, por exemplo, do meio ambiente nunca foi agenda internacional dos Estados Unidos, então ele não participa. E aí é como se você tivesse um boneco, assim, né? Você tem supostamente um sistema de proteção onde o maior poluidor não aderiu, né? Então, se vocês quiserem entender um pouco essa parte de relações internacionais, leiam Maquiavel, leiam Morgenthau, leiam Edmund Ducarre, parte do que a gente chama de realismo clássico, e vocês vão conseguir entender como é que os estados estão começando a funcionar, porque eles estão abandonando a parte da cooperação, estão abandonando a teoria do liberalismo, do cooperativismo, e estão se direcionando internamente para os seus mercados, para os seus interesses e se fechando mais. Tá bom? Obrigada. Pessoal, não tenho nada a acrescentar, só agradecer a participação, professor Evandro, professora Clarissa, aprendi muito, viu? Obrigada. Obrigada, pessoal do CAEV. Estou à disposição também. Tá bem, muito obrigada a todos os palestrantes por se disponibilizar para a mesa, foi muito bom, com certeza vamos chamar vocês para outros temas no futuro. Só lembrando para todo mundo que quem estava inscrito vai receber o certificado, ele vai sair no Drive, a gente vai colocar um post na página do Facebook, agradecer pela presença de vocês de novo, fiquem atentos para mais eventos, e é isso, gente, boa noite, qualquer coisa entre em contato. Obrigado, Luísa. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, professora Daniela, Clarissa. Até mais. Bom final de semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Se cuidem. Boa noite. Boa noite.